Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Mestre da Chaga, sacerdote especialista no culto aos poderosos mortos, Exus e Pombogira. Através desse trabalho maravilhoso, nós vamos desmistificar Quimbanda, ensinar como é o verdadeiro culto aos poderosos mortos. E espero estar colaborando de forma muito positiva para que todos possam ter conhecimento sobre a Quimbanda, sobre o verdadeiro culto a Exu e Pombogira, aos nossos poderosos mortos. E vamos para mais um episódio. Através desse primeiro episódio, nós vamos debater sobre o que é Quimbanda de verdade. Tá? Vamos falar o que é mito e o que é verdade sobre a Quimbanda. Qual o verdadeiro trabalho de um quimbandeiro. Né? Então vamos falar muito sobre isso. E espero trazer, através desse podcast, questionamentos e também tirar dúvidas. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos e vamos começar falando sobre a Quimbanda de verdade. O ponto que eu quero iniciar com vocês é falar que Quimbanda nada mais é do que o culto a Exu e Pombogira, o culto de esquerda, tá certo? Onde nós cultuamos, onde nós louvamos Exus e Pombogiras, verdadeiros guardiões, verdadeiros espíritos evoluidíssimos, que foram e que são guias espirituais, nossos protetores, tá? Então precisamos entender que eles são também chamados e conhecidos como poderosos mortos. Foram aqueles que vieram antes de nós, que venceram aqui nessa terra há milênios e que hoje estão aqui conosco, do nosso lado, nos orientando, trazendo para nós conhecimento, sabedoria, né? Nos ensinando muitas das vezes de forma muito inteligente a arte de trabalhar com a magia. Você pegar de repente uma planta, misturar com outra e fazer ali uma magia e conseguir transformar o dia a dia, não só do mestre, mas também de outras pessoas que venham a procurar a nossa religião, tá certo? Eu falo que a palavra Quimbanda significa curador, curar. O Quimbanda, aquele que cura, aquele que tem o domínio das ervas, através, é claro, dos nossos poderosos mortos, dos nossos Exus, das nossas Pombogiras, guardiões e guardiãs, que traz esse ensinamento para nós, ensinamentos esses milenares, e que através desse conhecimento a gente consegue transmutar uma energia, por exemplo, do negativo para o positivo em um consulente e transformar a vida de milhares de pessoas, né, que nos procuram, que acreditam e que confiam. Para falar de Quimbanda, para falar de qualquer tipo de religião, seja de Quimbanda, seja de Candomblé, seja de Umbanda, é importante falar da importância da fé. Tá? Então, para vocês que querem seguir a doutrina de Quimbanda, precisam sempre acreditar, confiar e ter a energia da fé. Pois a espiritualidade é algo que não é palpável, mas é algo que pode ser sentido. E a fé é o combustível necessário para que a espiritualidade, os Exus, possam trabalhar e trazer positividade na vida daquelas pessoas que nos procuram. Tá? A gente vai falar um pouco também que algumas pessoas falam que a Quimbanda, que o culto à esquerda é o culto do mal, das práticas maléficas. E isso é uma inverdade. Uma inverdade muitas das vezes pregada por religiões escravagistas que demonizam os nossos Exus e as nossas Pombogiras. Então precisamos nesse exato momento, esse é o objetivo do nosso podcast, desmistificar que a Quimbanda ela não faz o mal. Exu e Pombogira não faz o mal. O mal é uma energia criada e muitas das vezes direcionada pelo homem, né? Então a Quimbanda não é que ela faça o mal. Exus e Pombogiras são justos, eles trabalham com a energia da justiça. De repente aquilo que é o mal para você, para mim pode não ser, ou para outra pessoa pode ser. Então temos que avaliar de diversos ângulos o que é o mal para você. O que é o mal para você? Então precisamos estudar quem são os verdadeiros ancestrais, quem são Exus e Pombogiras. São espíritos evoluidíssimos, que já passaram por inúmeras provações em outras vidas, e que hoje são nossos ancestrais, que nos acompanham. E aí nós vamos falar sobre o Exu e a Pombogira tutelar, que todos nós temos, que nós descobrimos através do oráculo e no jogo de búzios. São eles que nos guiam, nos orientam no dia a dia, né? E que a gente precisa estudar. Então, estudar sobre Quimbanda é muito importante,
até mesmo para evitar distorções, falácias, né? E isso a gente precisa falar sobre a questão das religiões escravagistas, que pregam que Exu e Pombagira é do mal, que acabam demonizando, né, Exus e Pombagiras. Por que eles são poderosos mortos? Porque foram espíritos que lá atrás, em outras vidas, venceram. Venceram utilizando a sabedoria, né? Então, por si só, eles são poderosos mortos porque eles têm o conhecimento da magia, têm a sabedoria magística, né? E por isso venceram lá atrás e estão conosco hoje, através do culto a Exu, através do culto às Pombogiras, né? Trazendo para a gente informações. Quais são essas informações, mestre das Chagas? Como manipular uma erva? Como manipular uma pedra, por exemplo? Como manipular uma terra de um reino e de outro? E aí, nessa união de elementos, através desse conhecimento ancestral, nós podemos modificar muitas situações, né? E eu quero direcionar aqui a vocês que o culto que eu faço são aos poderosos mortos, mas de forma livre, tá? Sem dogmas, né? Não é que seja livre com irresponsabilidade, é liberdade com responsabilidade, porque tudo na vida tem um limite. O culto aos poderosos mortos, por mais que você cultue de forma livre, você precisa ter um respeito sempre àquele poderoso morto. Precisa estar cultuando através de uma forma de pensamento, através do respeito e através dos próprios elementos que nós oferecemos, que nós ofertamos a esses poderosos mortos. Quais são esses elementos? Velas, né? Um padê, que é muito conhecido aí, que é aquela mistura de farinha, de mandioca, cachaça, e ali você vai ofertar aquela luz, aquela comida, para aquele ancestral transmutar aquela energia favorável a você. Não é que ele tenha aquela necessidade para ele, mas tudo aquilo que você oferece ao seu poderoso morto vai voltar de forma muito positiva para você, em forma energética, tá certo? Espero aí ter tirado aí um pouco das dúvidas sobre Quimbanda. Então, a palavra Quimbanda vem de curador, somos nós que trabalhamos com a cura. De repente chega um consulente para mim com um problema espiritual, uma doença misteriosa, e os poderosos mortos, os Exus, eles vêm em terra, eles incorporam em mim e transmutam aquela energia, promovendo a cura daquele paciente. São inúmeras as pessoas que chegam no meu templo de Quimbanda, né, que chegam com as suas doenças espirituais, doenças que os médicos da Terra não conseguem descobrir, e através dessa manipulação de energia são curadas. Então, o que é que eu deixo aqui o recado? Estudem, procurem entender mais sobre Quimbanda, para que a gente possa vencer essas falácias, né, criadas aí pelas religiões escravagistas, que ficam aí demonizando o culto dos outros sem conhecimento, e se não tem conhecimento, não tem evolução. E Exu é isso, gente, a energia da comunicação. Exu é comunicação, é a energia do movimento. Como eu estava falando aqui para vocês, Exu, aqui no culto que eu pratico, são os nossos poderosos mortos. E eles vêm com essa energia de movimento, de abertura de caminhos. Eles vêm com a energia contrária ao parado. De repente você está com a sua vida parada, no financeiro, no amoroso. Quando você faz o culto a esses poderosos mortos, ao seu Exu tutelar, à sua Pombogira tutelar, os seus caminhos eles vão se abrir em todas as áreas. Quando você cultua de forma positiva, de forma correta. Como saber o culto correto ao seu ancestral, Pombogira, Exu? Através do oráculo, através do jogo. É importante passar pela consulta oracular, porque nós temos os 12 ancestrais, onde cada pessoa tem o seu Exu e a sua Pombogira tutelar. Uma vez que você cultua de forma correta o seu Exu, a sua Pombogira, que pode responder a diversos reinos, que existem vários reinos dentro da Quimbanda, existem os reinos que os ancestrais eles também respondem. Eles respondem reinos, como por exemplo o cemitério, a encruzilhada, as matas. Cada Exu vai corresponder a um reino diferente. E a gente tem que identificar no jogo. Uma vez que você cultua esse Exu de forma positiva, você vai ter uma grandiosidade em relação a resultados na sua vida. Então, aquela questão, Exu é demônio ou guardião? Exu não é demônio, Exu é guardião. Ele nos guarda, ele nos defende de demandas, de trabalhos espirituais. Então, Exu, ele carrega esse papel de nos guardar, né? Vamos comparar o Exu a um policial. Ele policia, ele guarda aquela pessoa que cuida dele, né?
direciona ele uma energia. Então, Exu nunca foi demônio e nunca será demônio. Porque algumas pessoas falam muito isso de forma pejorativa, isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Por isso que eu convido a todos vocês a estudarem o que é Exu, o que é Pombogira, o que são os poderosos mortos. Porque as religiões escravagistas, elas estão aí, né? Promovendo essas falácias, e muitas pessoas estão aí julgando de forma muito errada a Quimbanda, né? Ou até mesmo as pessoas que, assim como eu, cultuam Exu e Pombogira de forma livre. Porém, mais uma vez, eu repito, livre com responsabilidade. Então, Exu não é o diabo. As religiões que demonizam Exu, a gente só lamenta pelo desconhecimento e pela ignorância. Então, eu convido a todos vocês a fazerem uma profunda reflexão. Exu não é demônio, Exu não é o diabo, Exu é caminho, Exu é guardião. Guardião de nossas vidas. Guardião do presente, foi guardião no passado e vai nos guardar em um futuro breve também. Tá? Então, essa questão da demonização, infelizmente, são pregadas por algumas religiões, como a Igreja Católica, infelizmente a gente precisa falar isso. E o objetivo do meu podcast é justamente mostrar que isso não existe, que são falácias, são inverdades pregadas aí por religiões escravagistas, que têm dogmas religiosos, ou seja, que fazem com que as pessoas julguem a religião do outro de forma incorreta. Então, o conhecimento hoje, o estudo hoje, é a base de tudo. Então, eu procuro, através desse podcast, através desse momento histórico aqui, convidar todos vocês a fazer uma profunda reflexão no estudo sobre Exu e Pombogira, e vocês vão perceber que tudo que eu estou falando é verdade. Exu é luz, é caminho, é verdade e é, sobretudo, evolução. No próximo episódio, nós iremos falar aí somente sobre Exu, né, que são também conhecidos aí como os poderosos mortos. E a gente vai perceber que a morte não é o fim. Pelo contrário, né? É o começo e a transformação. Agradeço a todos, um forte abraço e até breve.